Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tudo Mais Mais, e hoje vamos falar um pouco sobre filtros RC de primeira ordem. Para isso, então, vamos imaginar um circuito RC bem simples. Esse circuito ele vai ser constituído de um resistor de resistência R e um capacitor de capacitância C. Vamos imaginar que a gente entra com um determinado sinal aqui na entrada do meu circuito, e aqui a gente monitora a saída desse circuito, que no caso vai ser a tensão sobre o capacitor. Para começar a analisar esse sistema e entender o porquê que ele é um filtro, primeiro vamos fazer uma análise qualitativa. Então, inicialmente, vamos imaginar o que acontece em baixas frequências. Ou seja, vamos pensar aqui em um nível DC. É sabido que se a gente colocar aqui na entrada desse circuito, por exemplo, uma bateria, depois de um determinado tempo, esse capacitor vai se carregar com a mesma tensão de bateria. Ou seja, em baixas frequências, esse capacitor ele se comporta como um circuito aberto, e, portanto, a tensão na minha saída vai ser igual à tensão na minha entrada. Então, se a tensão na saída é igual à tensão na entrada em baixas frequências, significa que, a grosso modo, nós podemos dizer que as baixas frequências estão passando pelo sistema, ou seja, as baixas frequências passam. Agora vamos imaginar o que acontece para altas frequências. Para altas frequências ocorre o processo inverso. Esse capacitor ele vai se comportar como um curto. Por que isso acontece? A gente pode pensar que isso está acontecendo porque nas altas frequências não está dando tempo suficiente para que esse capacitor seja carregado, e portanto ele está se comportando como um curto. Se ele está se comportando como um curto, a tensão sobre ele é zero. Consequentemente, as altas frequências não passam. Desse modo aqui, apenas com análise qualitativa e com essas duas ponderações, a gente pode dizer que esse sistema é um filtro passa baixas. Vejam então que para um determinado sistema, se a gente imaginar o que acontece com ele em baixas frequências e depois o que acontece ele com altas frequências, já dá para a gente ter uma boa ideia de como esse sistema vai se comportar sem sequer realizar um único cálculo. Agora vamos fazer uma análise quantitativa. Para isso, nós iremos trabalhar com o domínio de Laplace. E, portanto, eu vou imaginar que eu tenho um determinado sinal de entrada, x de s, e quero monitorar a minha saída, y de s. E aqui nós percebemos que a minha saída é simplesmente o resultado de um divisor de tensão formado pelo meu capacitor e pelo meu resistor. E, portanto, a minha saída vai ser a impedância do capacitor dividido pela soma da impedância do resistor com a impedância do capacitor vezes a minha tensão de entrada. Logo, a impedância do capacitor é 1 dividido por SC, a impedância do resistor é simplesmente R, novamente a do capacitor é 1 sobre SC, obtemos essa expressão aqui. Multiplicando em cima e embaixo por S vezes C, obtemos 1 dividido por RSC mais 1 vezes x de s. No caso, nós estamos interessados na função de transferência g de s, que ela é definida como sendo a saída dividido pela entrada. Desse modo, a minha função g de s vai ser simplesmente 1 dividido por rc vezes s mais 1. Aqui, só por comodidade, eu vou escrever essa expressão como sendo 1 sobre rc dividido por s mais 1 sobre rc. Novamente aqui, por comodidade, eu vou falar que ômega-c é igual a 1 sobre rc. Mais para frente a gente vai ver que esse ômega-c é a frequência de corte. E, portanto, a minha função de transferência g de s será igual a ômega-c dividido por s mais ômega-c. Agora, como nós estamos interessados na resposta em frequência, nós vamos trabalhar no domínio de Fourier. E, portanto, a minha variável complexa s, que tem uma parte real sigma mais uma parte imaginária j ômega, vai ter somente uma parte imaginária, e, portanto, esse sigma vai ser zero. E, portanto, nós estamos interessados em analisar a resposta desse sistema a entradas de natureza senoidal ou cossenoidal. Desse modo, fazendo essa substituição, nós obtemos uma função de transferência em Fourier dada por ômega-c dividido por j ômega mais ômega-c. E aqui nós só temos que tomar cuidado para não confundir o ômega com ômega-c. O ômega-c é um valor constante que depende dos parâmetros do meu sistema, no caso os valores de R e de C. Então esse ômega-c pode ser 10 radianos por segundo, 100 radianos por segundo, não importa, mas ele é uma característica do sistema. Já o ômega está associado à frequência angular de oscilação da entrada do meu sistema.
Desse modo, a nossa função de transferência agora é simplesmente um número complexo. Portanto, ela tem um módulo e tem uma fase. Vamos começar fazendo a análise do módulo. O módulo de g de j ômega pode ser escrito como sendo o módulo do numerador, que é ômega-c, dividido pelo módulo do denominador, que é j ômega mais ômega-c. E, portanto, nós obtemos ômega-c dividido pela raiz de ômega ao quadrado mais ômega-c ao quadrado. Vamos só melhorar um pouco isso aqui, escrevendo na forma de 1 dividido pela raiz de 1 mais ômega sobre ômega-c ao quadrado. E agora vamos começar a nossa análise. Inicialmente, vamos imaginar que a nossa entrada, x, ela tem uma frequência de oscilação muito menor que a nossa frequência de corte ômega-c. E, portanto, o módulo de g de j ômega pode ser escrito da seguinte forma. 1 dividido pela raiz de 1 mais. Nesse caso, como o ômega é muito menor que ômega-c, essa parcela aqui ela vai ser muito menor que 1, ela vai tender a zero, e, portanto, a gente pode escrever como sendo zero aqui nessa equação. Desse modo, nós vamos encontrar um ganho unitário. Aqui, por uma questão de conveniência, vamos trabalhar em decibéis, e, portanto, o módulo de g de j ômega, para esse caso, em dB, vai ser 20 vezes o logaritmo na base 10 do módulo de g de j ômega, que no caso é 1. Log de 1 é zero, e, portanto, a gente obtém um ganho de 0 dB. Agora vamos pensar o que acontece quando o ômega é igual a ômega-c, ou seja, estou exatamente na frequência de corte. Bom, o módulo de g de j ômega-c será igual a 1 dividido pela raiz de 1 mais. Como ômega é igual a ômega-c, essa parcela resulta em 1, e, portanto, a raiz de 1 mais 1. Isso aqui é 1 sobre a raiz de 2, que é a mesma coisa que escrever raiz de 2 sobre 2, que dá aproximadamente 0,71. Novamente, calculando o módulo de g de j ômega-c, em dB, nós obtemos 20 log de 10 de raiz de 2 sobre 2, que resulta em menos 3 dB. Ou seja, significa que na frequência de corte, o sinal é atenuado em 3 decibéis. Exemplificando isso, a gente pode pensar que se a gente tiver uma entrada, um seno com frequência angular de oscilação igual a ômega-c e amplitude de 10 volts, eu vou ter na saída um seno também com mesma frequência, porém com amplitude de aproximadamente 7,1 volts. E, por fim, vamos analisar o que acontece por uma frequência angular ômega muito maior do que ômega-c. Nesse caso, o módulo de g de j ômega ficará igual a 1 dividido pela raiz de. Nesse caso, como ômega é muito maior que ômega-c, essa parcela aqui que está ao quadrado ela vai ser muito maior que 1. De forma que esse 1 que está sendo somado aqui no denominador pode ser desprezado frente a essa parcela. E, portanto, nós vamos obter ômega sobre ômega-c ao quadrado. O nosso ganho ficará ômega-c dividido por ômega. Calculando o ganho em decibéis, nós iremos obter 20 log de ômega-c sobre ômega, usando uma propriedade dos logaritmos. Isso pode ser escrito como sendo 20, que multiplica o log de ômega-c menos o log de ômega. E aqui a gente pode dizer que tem uma parcela constante associada ao log de ômega-c e uma parcela que está variando com ômega a uma taxa de 20 dB por década. Então aqui eu vou só deixar sinalizado que o sinal, a partir do momento que ômega é muito maior que ômega-c, ele cai aproximadamente 20 dB por década. Ou seja, se a frequência da minha entrada ela é multiplicada por 10, a minha saída ela é atenuada em 20 dB. Agora, já de posse dessas informações, vamos traçar o gráfico do módulo de g de j ômega. Então aqui faremos um eixo vertical, no qual nós colocaremos o módulo de g de j ômega em decibéis, e um eixo horizontal, no qual nós colocaremos a frequência angular ômega da entrada. Aqui nós só vamos destacar um ponto no gráfico, que vai ser justamente a frequência de corte, ômega-c. E nós vimos que para frequências muito inferiores a ômega-c, nós temos um ganho de 0 dB. Então ele vai ficar zero nessa região aqui. Exatamente na frequência de corte, ele vai cair 3 decibéis. Então aqui nós podemos marcar esse ponto no gráfico. E para frequências muito maiores do que a frequência de corte, isso aqui vai ser praticamente uma reta de inclinação de 20 decibéis por década. Portanto, nós teremos um gráfico com comportamento mais ou menos assim. Essa parte aqui já é praticamente uma reta com inclinação 20 dB por década.
Esse filtro aqui que nós estamos lidando é um filtro de primeira ordem, e por isso a sua inclinação é de 20 decibéis por década. Para a gente poder entender isso um pouco melhor, eu vou fazer aqui um rascunho de como que seria a resposta de um filtro ideal. Então, num filtro ideal, ele mantém todas as frequências até a frequência de corte, e quando chega exatamente na frequência de corte, ele corta para zero. Isso seria a resposta de um filtro ideal. Porém, esse filtro é impraticável. O que nós temos são respostas que se aproximam de um filtro ideal. Então, para um filtro de primeira ordem, como é o caso aqui, a gente vai ter uma inclinação de 20 decibéis por década. A gente nunca vai chegar na resposta ideal, porém a gente pode se aproximar dela. Como a gente faz isso? Aumentando a ordem do filtro. Então, se eu tiver um filtro de segunda ordem, por exemplo, eu vou ter um decaimento de 40 decibéis por década. De terceira ordem, 60 decibéis por década. Então, conforme eu aumento a ordem do meu filtro, eu melhoro essa resposta dele. Uma maneira simples da gente pensar num filtro de ordem superior seria como sendo um cascateamento de filtros de ordens menores. Então, aquele circuito, por exemplo, que a gente viu com um resistor e um capacitor, a gente pode pensar nele como sendo um filtro de primeira ordem. E se eu associar dois filtros desses de primeira ordem, um na sequência do outro, eu vou ter um filtro, nesse caso também passa baixa, de segunda ordem. E se eu associo três, eu vou ter um filtro de terceira ordem. E assim por diante. Por fim, nós vamos para a análise da fase de G de J-ômega. A fase de G de J-ômega pode ser escrita como sendo a fase do seu numerador, que é ômega C, menos a fase do seu denominador, que é J-ômega mais ômega C. Ômega C é simplesmente um número real e, portanto, sua fase é zero, então isso daqui ficará igual a menos a fase de J-ômega mais ômega C. No caso, essa fase é o arco, cuja tangente vale ômega sobre ômega C. Faremos a mesma análise que nós fizemos para o módulo. Então, vamos começar com frequências ômegas muito inferiores a ômega C. Nesse caso, como ômega é muito menor que ômega C, o argumento do arco tangente tende a zero, e, portanto, isso resulta em menos o arco cuja tangente vale zero, 0 graus. Agora faremos para quando o ômega é exatamente igual a ômega C. Portanto, a fase de G de J ômega C ficará igual a menos o arco cuja tangente vale ômega sobre ômega C, nesse caso resulta em 1, menos o arco cuja tangente vale 1, ou seja, menos 45 graus. E agora para ômega muito maior do que ômega C, nós temos que, como ômega é muito maior que ômega C, o arco tangente de ômega sobre ômega C resultará em um número muito grande. E, portanto, à medida que ômega tende para infinito, esse arco cuja tangente vale ômega sobre ômega C tenderá a menos o arco cuja tangente tende a infinito, menos 90 graus. Agora vamos ver como que ficaria esse gráfico. Em um eixo vertical, nós representaríamos a fase de G de J ômega, e em um eixo horizontal, representaríamos a frequência angular ômega. Agora vou destacar a frequência de corte ômega C, e nós sabemos que nesse ponto a fase é menos 45 graus. À medida que o ômega tende a zero, a fase também tende a zero, e à medida que o ômega tende a infinito, a fase tende a menos 90 graus. E, portanto, nós teremos um comportamento mais ou menos assim, com essa fase tendendo para menos 90 graus. Em seguida, iremos comprovar esse comportamento no MATLAB. Então, agora aqui no MATLAB, vamos verificar o comportamento desse filtro. Para isso, vamos começar colocando uma resistência de 1 kΩ e uma capacitância de 100 nanofarads. Isso dá para a gente uma frequência angular de corte, que a gente já viu na teoria, que é 1 dividido por R vezes C, o que resulta em 10.000 radianos por segundo. Se a gente quiser esse valor em Hz, basta pegar a frequência angular e dividir por 2π. Fazendo essa operação, isso daqui resulta em 1,6 kHz praticamente. Agora vamos escrever a função de transferência. E para isso a gente vai utilizar o comando tf, que vem de transfer function. Ele recebe como argumentos os coeficientes do polinômio do numerador e os coeficientes do polinômio do denominador, ambos em s. No caso do numerador, a gente tem simplesmente um valor constante, que é ômega c. Já no denominador, a gente tem 1 vezes s mais ômega c. Escrevendo isso aqui, ele já mostra para a gente como que está a nossa função. Então, isso aqui já é a função de transferência com os valores numéricos substituídos. Como a gente quer analisar a resposta em frequência, a gente está interessado em visualizar o gráfico de bold. Então, eu vou colocar o comando bold, G. Então, agora eu vou colocar para ele exibir o grid, só para facilitar. Então, clico com o botão direito no gráfico e vou em grid. Como a gente pode observar, exatamente na frequência de corte, que é de 10.000 radianos por segundo, a gente tem uma atenuação
de 3 decibéis. Para frequências muito menores que ômega C, a gente tem um sistema praticamente em 0 decibéis, ou seja, mantendo a saída exatamente igual à entrada, em termos de amplitude. Já para frequências muito menores que ômega C, a gente tem pouca alteração na amplitude da saída com relação à entrada, com um ganho de praticamente 0 dB. E para frequências muito superiores a ômega C, a gente tem um trecho praticamente linear, em escala logarítmica, com uma inclinação de 20 dB por década. Então, se a gente pegar aqui 2 pontos só para comprovar essa inclinação, aqui em 10 a quinta radianos por segundo, a gente tem uma magnitude de 20 decibéis. Já para 10 a sexta radianos por segundo, ou seja, uma década à frente, eu multipliquei a minha frequência por 10, eu tenho menos 40 decibéis, ou seja, eu decaí 20 decibéis a cada década. E essa inclinação é praticamente constante nessa parte do gráfico. Já olhando para o gráfico de fase, a gente tem um gráfico de arco tangente. Para frequências inferiores à de corte, a gente tem uma defasagem aí menor, próxima dos 0 graus. À medida que eu me aproximo da minha frequência de corte, a defasagem vai para menos. A defasagem é de 45 graus. A defasagem é de menos 45 graus. E à medida que as minhas frequências vão ficando cada vez mais altas, eu vou tendendo a um atraso de 90 graus, conforme a gente já esperava. Então, para o vídeo de hoje é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Eu vou deixar aqui um link para um repositório no GitHub, onde nesse repositório vocês vão encontrar o script referente ao que a gente fez no MATLAB e também um exercício extra já com a resolução. Deixem seu like se vocês gostaram e até uma próxima.